porque antes a gente fez um momento de oração, um momento mais particular nosso com o Senhor, para colocarmos em prática já o que a lição ela vai nos ensinar hoje. Então, nós estamos vendo um pouco sobre aspectos da revitalização. A gente já viu os conceitos, já viu as motivações, já viu os sintomas da igreja que está precisando de ser revitalizada, e também vimos as revitalizações em vários aspectos. No aspecto do relacionamento, no aspecto do culto doméstico, na resolução de conflitos. Semana passada a gente tratou sobre o aconselhamento como uma ferramenta de revitalização. E hoje a gente vai ver mais um aspecto que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos orienta, para sermos avivados pelo Senhor, pela sua palavra. E quem é que pode chutar que aspecto é esse? Que ferramenta é essa que a gente vai tratar hoje? Quem é que chuta? É da oração, não? Através da oração, exatamente. Então, hoje a gente vai tratar sobre a nossa vida de oração como ferramenta para a revitalização da igreja, mas também para a revitalização nossa, certo? Do nosso coração. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da oração, a importância dessa ferramenta que tem sido um pouco negligenciada, se não muito, por nós que conhecemos, sabemos da importância. Acho que é muito difícil a maioria de nós aqui não compreendermos o que é que significa oração e como ela é importante na vida do cristão. E para estudar essa oração, a gente vai tratar sobre a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. A oração que Cristo nos ensina como nós devemos orar. Então, a partir da oração do Pai Nosso, o Senhor ele nos dá muitas orientações sobre como nós devemos ter, como nós devemos cativar a vida de oração e como é que ela é importante quando ela é feita da forma correta e como ela é danosa quando ela é feita da forma incorreta. Então, o texto base vai estar lá em Mateus 6, de 5 a 14. A gente vai ler esse texto ao decorrer da lição, certo? Então, à medida que a gente prosseguir nos pontos, a gente vai lendo os trechos do texto bíblico que serve como base para o nosso estudo, tá certo? Então, a palavra de Deus, ela é muito, muito rica e nos instrui a nos relacionarmos com o Senhor através da oração. Então, por que nós devemos orar? Por que nós devemos recorrer à vida de oração? Porque, como nós vimos em lições anteriores, e até mesmo em sermões, em estudos bíblicos, nós somos pecadores. Nós temos pecados, nós temos problemas, e nossa vida ela passa por períodos de oscilações. Tem tempos que nós estamos fervorosos, dedicados na obra, amando as coisas do Senhor, fazendo as coisas de Deus com prazer, mas também tem períodos que a gente não está nem aí, que a gente está negligente, que a gente não tem prazer de ir para a igreja, não tem prazer de ter comunhão com os nossos irmãos, não tem prazer de ler a palavra. Então, a nossa vida ela passa por esses períodos de altos e baixos. A gente tem isso. Eu tive isso, eu tenho isso. Períodos onde eu estou muito empolgado para fazer uma coisa e períodos que eu não tenho essa empolgação toda. Acho que todos nós passamos por isso, né? Por conta do nosso pecado, que nos desmotiva, que nos faz olhar para as coisas de maneira errada. Então, quando a gente entende essa verdade, então a gente entende que nós precisamos de revitalização. A gente fala aqui sobre revitalização na igreja, revitalização nos relacionamentos, mas antes de revitalizar lá fora, a gente tem que revitalizar o nosso coração, tem que olhar para dentro de nós mesmos, né? Porque sabemos que somos pecadores e temos problemas para serem resolvidos. Então, a oração é justamente essa maneira dada por Deus para nós buscarmos, para nós estarmos no processo de revitalização, no processo de reavivamento do nosso coração também. Então, o Pai Nosso é essa oração modelo que Cristo nos dá, que Cristo nos fornece, para que a gente aprenda um pouco com Ele sobre a oração. Só que antes de aprender sobre o que é oração ou como nós devemos orar, Cristo é interessante como ele começa o texto de Mateus 6, no versículo 5, ele começa justamente dizendo como nós não devemos orar. Ele começa pelo ponto negativo, pelo que a gente não deve fazer, para depois ele entrar na forma pela qual nós devemos orar, na forma correta. Então, para ensinar o correto, Cristo primeiro ensina o que é incorreto.
E qual é a primeira forma que nós não devemos utilizar na oração? Qual é a postura que nós não devemos ter quando nós oramos? E ele diz, quando orardes, versículo 5, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Cristo ele está ensinando aos discípulos, aos seus apóstolos, aos seus seguidores, que a primeira coisa que se deve fazer para orar de maneira agradável a Deus é, sondando o seu coração, não querer aparecer, não fazer aquilo por exibicionismo. E Cristo vai citar o exemplo dos fariseus, que oravam em pé nas sinagogas para que as pessoas olhassem para eles, não só nas sinagogas, mas nas praças, para que eles fossem vistos como homens piedosos, como homens espirituais, como homens mais próximos de Deus do que o restante do povo. Então, eles faziam aquilo para aparecer, para se exibir. Então, a oração pública do hipócrita não é para não é uma oração sincera, é uma oração exibicionista, é uma oração insincera, mentirosa, somente para que os homens enxerguem nele piedade. E Cristo ele nos chama a atenção para algo muito sério da oração, que a gente deve orar com as motivações corretas. E a primeira motivação correta é que a gente deve orar para que nós não apareçamos, mas para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Há um princípio correto por trás dessa coisa que Cristo faz de combater o exibicionismo. Então, se é verdade que nós não devemos orar para aparecer, para se exibir, então é pecado orar em público. Cristo está combatendo a oração pública aqui, quando ele diz que nós não devemos orar como os fariseus, que gostam de orar em pé nas sinagogas, que gostam de orar nas praças, que gostam de serem vistos pelos homens. Então, Cristo está combatendo a oração em público. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil e acredito que não é essa a intenção de Cristo ao fazer essa afirmação sobre a oração hipócrita. O que Cristo ele está nos dizendo e o que Cristo nos quer ensinar aqui é que o propósito da oração não é que o homem apareça, mas que ele pode sim orar em público, pode sim orar em favor de outras pessoas, pode sim orar para agradecer o alimento, para buscar o auxílio de Deus, mas tem algum aspecto da vida do homem que se torna pecado orar em público. Ao mesmo tempo que não é pecado orar em público, a gente precisa parar e pensar que existem situações que a oração pública se torna um pecado. E quem pode dizer que situação é essa? Quando é que orar em público se torna algo danoso, além do mero exibicionismo? Pode falar no chat, pode falar no áudio. Fiquem à vontade. Em que momento vocês acham que a oração em público ela é pecaminosa? Ela é errada? Ela não é agradável a Deus? Eu acredito que quando a motivação do coração de quem ora naquele momento, ela não está relacionada com dar glória a Deus e expor as suas necessidades, e sim para aparecer mais santo, para exibir uma santidade que ele, na verdade, não tem. Sim, também. Correto. O que mais? Que situações vocês acham que a oração pública se torna pecaminosa? Lucas, de acordo com a revista, é aquela oração assim, orar por orar, né? Aquela coisa mecânica. Quando é Que às vezes não está mecânica com também. vontade, tem Uhum. que Sim. não vem do coração, você não está ali falando com Deus, é só por falar mesmo. Sim, tá orando só com a boca, né? A lição diz que a gente tá orando só com a boca. É errado também. Raíssa diz que é quando a oração ela tá centrada no homem. É uma oração antropocêntrica. É uma oração vaidosa. Verdade. Mas vocês concordam comigo que a oração em público de uma pessoa que não ora em particular, ela é pecaminosa ou ela é santa? Quando vocês falaram sobre alguém que quer aparecer, Igor falou isso, que a gente está tratando sobre isso, a vaidade, a pessoa que quer aparecer na oração, que quer ser mais santo, mais piedoso, também a oração, quando ela é feita em público, por pessoas que não têm o costume de orar em particular, ela é muito pecaminosa.
ela é danosa. Porque, de uma forma ou de outra, ela está querendo que as pessoas que estão olhando aquela pessoa orar pensem que ela é uma pessoa piedosa. Então, muitas vezes, a motivação errada de orar em público para aparecer deriva muito de um coração que não tem intimidade com o Senhor. E vocês percebem como isso é grave. Como esse impedimento que o Senhor faz para aqueles que oram em público, a gente só pensa nos fariseus, só pensam naqueles que eram homens, os rabinos, aqueles homens estudiosos lá do tempo de Cristo, das sinagogas. Mas Cristo está falando para a gente. Ele está dizendo que a gente não ouse falar em público ou orar com os nossos irmãos, ou transparecer uma vida de piedade para os nossos irmãos, se nós não fazemos isso em particular. Vocês percebem como isso é grave? E como isso nos acusa diretamente, me acusa vocês, que vocês estão proibidos de falar publicamente com o Senhor se vocês não fazem isso em secreto. Por quê? Ele não está aqui somente proibindo a oração pública, ele está nos chamando ao arrependimento quando nós não temos uma vida particular de oração. Eles primeiro tenham uma vida íntima com o Senhor de oração e só então vocês orem em público, senão a diferença de vocês para os fariseus é zero. Vocês não têm diferença para os hipócritas que eu estou combatendo aqui no versículo 5. Vocês estão querendo de alguma forma ou de outra aparecer, mesmo que lá no seu coração você diga, não, mas eu estou fazendo isso aqui porque alguém me chamou para orar, ou porque eu senti o desejo de orar. Mas se você não ora em particular, tenha cuidado. Você está proibido de orar em público. Você está proibido de conduzir seus irmãos em oração também. Para vocês perceberem como a vida em comunidade, ela deriva muito da nossa vida particular. O pastor falou isso algumas vezes na igreja, quando a igreja está saudável, significa que as famílias estão saudáveis. E eu acredito que isso também se aplica para a oração. Acho que quando lá no nosso íntimo nós nos relacionamos com Deus, acredito que orar em público se torna até mais fácil, se torna até mais menos vergonhoso, vamos dizer assim, intimidante. Por quê? Porque aquilo é uma verdade já na nossa vida particular. Então, é pecado orar em público? Não. Quando nós temos essa vida de oração em secreto. E uma coisa que Vanessa falou também foi a questão do mecanicismo de orar, né? Cristo vai combater a oração falsa daqueles homens que fazem vãs repetições. Ele diz, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles presumem que por ser muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade antes que lhe peçais. Então, Cristo, ele não está combatendo a oração perseverante aqui, certo? O que ele está combatendo são aqueles homens e aqueles tipos de orações que pensam que pelo muito repetir vão alcançar o favor de Deus. Que sentido é esse? Alguém que já tem uma oração pronta na mente. E toda vez que vai orar, ela usa aquela mesma oração. Quando você vai conversar com um amigo, quando eu vou conversar com vocês, ou quando a gente está nos grupos do WhatsApp conversando, a gente não usa as mesmas palavras sempre. A gente não usa as mesmas expressões. A gente tem um certo conforto na conversa que a gente pode variar o vocabulário. Da mesma forma, isso vai medir o nosso relacionamento com Deus. Se nós usamos a mesma palavra, a mesma forma, a mesma métrica de oração, se a gente tem orações prontas na nossa mente, então isso significa que muitas vezes a oração ela está só na mente, sendo que a palavra de Deus ela nos ensina que a oração ela é um conjunto da mente, do coração e também é uma derivação da nossa vida com o Senhor. Então, a gente não deve orar para aparecer, mas também não deve orar de forma mecânica. A gente deve unir boca, mente e coração na nossa oração. Como é que a gente une boca, mente e coração? Quando a gente fala, mas que essa palavra ela está voltada para o conhecimento do Senhor. A gente usa a nossa mente também. A oração não é algo de forma meramente espontânea. Claro que tem seus momentos de espontaneidade, tem essas situações de espontaneidade, mas a oração não é só espontânea. Ela precisa ter sentido, ela precisa ter lógica, e essa lógica deriva de uma mente que conhece ao Senhor. E um coração que está
é voltado para Deus, certo? Mas aí, quando Cristo diz que a gente não pode usar de vãs repetições, será que ele está proibindo que a gente ore o Pai Nosso? Porque o Pai Nosso é uma oração pronta, é uma oração modelo. Muitas vezes a gente já orou o Pai Nosso. Mas Cristo ele diz que nós não devemos nos assemelhar a homens que usam de vãs repetições, que pensam que porque estão repetindo muito, eles serão ouvidos. Será que por conta disso, Cristo está proibindo o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso? O que é que vocês acham? Quando Cristo diz que a gente usa de vãs não pode usar de vãs repetições, será que orar o Pai Nosso todos os dias é vã repetição? É proibido orar o Pai Nosso? Alguém quer falar? Eu acredito que não. Agora, na Igreja Católica tem aquele negócio, vamos orar 3 Pai Nossos, 4 Ave Maria, não sei o que, aí eu acho que se torna, não é? Sim, nesse sentido sim, se torna. Porque Acho que aí é um depende mero da forma, ritual, né? né? Depende da forma que você vai orar o Pai Nosso também. Depende da forma. Qual é a forma correta? Porque acredito que se for uma repetição das palavras, uma simples repetição, entra naquilo que Jesus falou. Agora, eu acredito que o Pai Nosso é um modelo de oração no sentido que ele nos dá os pontos e a ordem, mais ou menos a estrutura ali que a nossa oração deve seguir. Isso, correto. Certo. Carol. Os meninos falaram que eu ia falar. Ah, tá. Mas eu ia falar a questão do Pai Nosso, que às vezes a gente ora o Pai Nosso de maneira mecânica. Ah, vou fazer fazer a oração do Pai Nosso. Sendo Sim. que a oração do Pai Nosso, ela é muito grandiosa, né? A gente reconhece que é o nosso Pai, a gente pede perdão pelos nossos pecados. Enfim, é uma oração, é a nossa oração base, né? Como o Sim. Senhor nos ensina. E às vezes o que torna pecado é justamente essa maneira mecânica de orar. A gente não ora, não usa ela para fazer a oração todo o nosso coração e só usa a oração e é como se fizesse a oração sem fazer, né? Porque É, exatamente. Exatamente. Então, quando a palavra nos ensina que nós não devemos orar de forma mecânica, é justamente ela está nos chamando a atenção para que nós devemos usar nossa mente para orarmos ao Senhor, para nos relacionarmos com o Senhor. E em que sentido o Pai Nosso ele é proibido? Vocês falaram muito bem. É quando ele é apenas uma repetição das palavras. É quando a gente ora, como a lição diz, e que o Vanessa até falou, com a nossa boca. Quando a gente usa apenas a nossa boca para replicar palavras. Mas quando nós compreendemos o Pai Nosso, o que é que ele significa, o impacto dele, o resultado das verdades que estão ali no Pai Nosso, a gente está usando mente, boca e coração. Então, veja, a gente tem que usar a boca para falar, a mente para compreender e o coração para viver. Então, a gente não pode somente usar boca e mente, no sentido que a gente fala e que a gente compreende, mas a gente não vive. A gente não pode usar boca e coração, no sentido que a gente fala, que a gente vive, mas a gente nem entende porque a gente vive. Então, a gente precisa usar as 3 coisas juntos. A gente precisa compreender, a gente precisa viver e a gente precisa também falar. Então, entenda, o Pai Nosso, ele é agradável e é a nossa oração modelo, mas ela não é a oração última. Não é, Cristo não diz, se vocês forem orar, orem somente o Pai Nosso. Não, é como o Dias falou. Vocês usem o Pai Nosso como modelo. Não é a oração substituta, é a oração modelo. Estruturem a oração de vocês a partir da oração do Pai Nosso. E nós só conseguimos fazer isso se nós conhecemos a oração do Pai Nosso, conhecemos a oração do Pai Nosso. Então, perceba como tem coração, mente e também tem a boca, né, juntos aí para orar de forma agradável ao Senhor. Então, a gente vai aprender um pouco das verdades do Pai Nosso hoje, de forma bem objetiva e bem mais rápida, porque se a gente for parar em cada ponto do Pai Nosso, cada ponto deve ser uma aula, é muita coisa para se discorrer em cada trecho do Pai Nosso, porque é muito profundo as verdades que está lá, mas a gente vai tentar pincelar aqui o que o Pai Nosso nos ensina acerca da oração agradável a Deus. Então, se nós aprendemos como não orar, Lucas, agora nós... Sim? só antes da gente entrar nesse ponto, eu queria fazer uma pergunta sobre Certo. uma coisa que eu vi que não está na lição.
pelo menos de maneira explícita. Certo. Porque assim, a gente sabe que as minhas raízes, tanto de Odias como de David, eu acredito, elas são pentecostais, né? A gente cresceu na Assembleia e lá, quando a gente falava em oração, sempre era reforçado 3 pontos que eram relacionados à maneira como você ia orar, além da oração em si. Era a forma, né? Uhum. Lá se falava que você não deveria orar sem camisa, deitado e nem de olho aberto. Isso é uma coisa que eu aprendi e que eu já tenho um certo costume de fazer. Eu não gosto de orar sem camisa, nem deitado, nem de olho aberto. Eu queria saber se isso é realmente essencial, porque eu vi que aqui na lição tem, lá em como orar, tem o ponto da percepção, né? De perceber com quem você está falando, que é com Deus, que está no Pai. Eu queria saber se isso é realmente essencial ou se é uma coisa apenas relevante. Se eu faço, não tem nenhum problema, mas se alguém não faz, também não tem problema. Certo. Boa pergunta, Igor. Ótima pergunta. E vai estar associado muito com esse ponto mesmo da percepção, certo? E o que é que esse costume, que isso é um costume, ele tem a nos ensinar? Claro, isso não é um costume bíblico, no sentido de que a Bíblia só nos permite orar dessas 3 formas, né? Com camisa, não pode orar deitado e não pode orar de olho aberto. Mas, de certa forma, alguns desses princípios, algumas dessas regras que foram colocadas, elas podem nos auxiliar a orar melhor. Em que sentido? No sentido de, por trás desses costumes, eu acredito que tem, primeiro, na questão de orar com camisa. Eu não vejo nenhum problema de orar sem camisa. Você pode orar até no banho. Eu não vejo nenhum problema nisso. Porque isso depende da vida de cada um e é uma intimidade da pessoa com o Senhor. Mas por trás disso, eu acredito que tem um princípio da reverência. A gente deve orar de forma reverente ao Senhor, sabendo para quem nós estamos orando. E aí entra a questão da percepção, que a gente vai falar daqui a pouco. Na questão de orar deitado, quem ora deitado sabe que não é pecado. Eu sei que não é pecado isso, certo? Mas quem faz orações deitados dificilmente não consegue pegar no sono. Então, também está ligado à questão da reverência, certo? Está ligado à questão de você se concentrar no que você está fazendo. Deitado, dificilmente a gente vai conseguir orar. É pecado orar deitado? Não. Tem gente que consegue orar deitado? Tem. Mas é mais fácil você cair no sono, de você se desconcentrar, de você a mente devagar, se você estiver nessa situação. Mas isso não é proibido, certo? E a questão de orar de olho aberto tem muito a ver com a questão da concentração. Se você está diante de Deus, você precisa se concentrar nisso. Então, e deriva muito também na questão de orar, não orar em situações que propiciem a gente a dormir. Então, quando a gente ora de olho fechado, a gente consegue nos concentrar melhor. Eu consigo me concentrar melhor do que de olho aberto. É pecado orar de olho aberto? Não. Parece que até os judeus, eles oravam de olho aberto, oravam com a cabeça levantada. Eu não sei dizer bem. Mas... Na verdade, Lucas e Igor, né? Tudo isso são formas para que a gente possa se concentrar mais no Senhor. Sim. E não que nos levem ao pecado ou à falta de reverência, né? Porque até porque essa reverência, ela tem que estar aqui na nossa mente, no nosso coração, né? Porque imagina aí, numa situação, Jesus estava na cruz lá, né? Rasgaram as suas vestes. Ele orou ao Pai lá na cruz. Sim. Sem camisa, vamos dizer, né? Exato. E não tem nada a ver com essa questão de reverência, porque realmente tem que estar no nosso coração, essa nossa consciência de saber que a gente está falando com o nosso Pai, o nosso Deus, que nos conhece, que sabe a nossa estrutura, né? Sabe quem nós somos e tudo. Então, Igor, pode orar sem camisa, viu? Não tem problema pode. Não. Lucas. Oi, pode falar, Vanessa. Também a Bíblia nos ensina a orar sem cessar, né? Que no caso é ter um espírito de oração a todo momento. Eu estou aqui lavando a louça, cozinhando. Pois imagina aí, melhor que quando a pessoa lavando os cabelos, que passa muito tempo no banheiro lavando os cabelos, hidratando, orando. Se fosse proibido, estava lascado. A gente ia orar só em situações muito específicas. A gente tem que ter um momento de parar, né? E ter uma devocional, sentar, se concentrar. Mas o dia todo a gente tem que viver em espírito de oração. Então, acho que essas coisas que o Igor falou é mais assim, um costume, né? Exato. Se ele não se sente bem, tudo bem. Não é que seja certo ou errado. Exato. É justamente isso. Não, nenhum.
a gente não pode usar esses costumes como tornar nossas orações mais agradáveis ou mais santas do que outras que não são feitas do mesmo jeito, né? Como vocês falaram, a nossa vida deve ser uma vida de oração sem cessar. A reunião tá terminando daqui a 10 minutos. Eu queria pedir para todo mundo sair e entrar de novo, tá certo? Porque vai acabar o tempo. Nós falamos sobre como não devemos orar, e agora o Pai Nosso ele vai nos ensinar como nós devemos orar de forma agradável ao Senhor. Ele vai nos ensinar isso através de 3 princípios que estão dos versículos 5 a 8 do capítulo 6 de Mateus. Ele vai falar sobre o princípio da exclusão. Que princípio da exclusão é esse? Ele diz, quando vocês forem orar, ora em secreto, entra no teu quarto e fecha a porta, e vocês vão orar ao Pai de vocês, que também está em secreto. E ele que vê você em secreto, ele te recompensará. Então, o primeiro princípio para a gente orar de maneira agradável a Deus é orar de forma secreta. Orar seguir esse princípio da exclusão. Acho que tem muito a ver com os dois princípios como não devemos orar, que nós vimos. Nós não devemos orar de forma mecânica, nem para nos exibir para as outras pessoas. Então, quando nós falamos que a oração agradável ao Senhor é aquela oração que nós fazemos em secreto, o que isso não quer dizer é que quer dizer que Deus não aceita as orações feitas em público. Será que Deus só aceita as orações que a gente faz no nosso quarto trancado? Mas o que a gente tratou antes é que a gente não tem permissão de orar em público se a gente não tem uma vida de oração secreta, íntima, certo? Então, quando vocês se relacionam com o Senhor, antes de fazer isso publicamente, faz em secreto, ora em secreto, conversa em secreto, busca o Senhor em secreto, e Ele vai também te ouvir em secreto, certo? Então, é um princípio, é uma coisa que deve ser feita antes de orar em público. Então, não ora para aparecer, ora porque você quer se relacionar com o Senhor, porque você sabe a importância desse relacionamento com o Senhor. E o ponto 2, ele fala muito do que Igor tratou, do princípio da percepção. Quando o Pai Nosso vai dizer que nós devemos orar em secreto, Cristo ele diz, vocês vão orar a teu Pai, ao Pai de vocês, que também está em secreto. É um ser espiritual que está ouvindo vocês. Então, vocês precisam se dirigir sabendo a quem vocês estão se dirigindo. E é importante você entender isso, porque você orar diante do Senhor é algo muito sério e algo que deve provocar temor, constrangimento, mas também amor no nosso coração, porque nós não estamos vendo o Senhor, mas se nós conhecemos a Deus e sabemos quem Ele é, isso nos faz ter mais confiança nele, nos faz saber que Ele está nos ouvindo, que Ele está presente, que apesar de que nós não estamos vendo, a gente está se relacionando com Ele, que Ele existe. Então, quando você orar ao Senhor, lembre-se de quem você está diante. E é muito do que Catlando falou também, da questão da reverência, não só externa, mas também interna, que é a principal, a reverência que nós devemos ter no nosso coração, de estarmos diante de Deus com ordem até, certo? De forma decente. Decente interno e externamente também. E o princípio da confiança. Ele diz que quando você faz isso, quando você ora em secreto, quando você sabe de quem você está diante, o teu Pai, que te vê em secreto, ele te recompensará. Então, muitas vezes eu já tive isso, e às vezes tenho isso ainda hoje, não sei se vocês compartilham disso também, que às vezes a gente ora e a gente não sente que Deus nos ouve, não sente que Deus nos responde. A gente tem muito esse problema de medir o nosso relacionamento com o Senhor pelo nosso coração, pelo que a gente está sentindo. Sendo que a palavra de Deus diz que o Senhor, ele nos vê em secreto. O Senhor, ele se relaciona conosco. E o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento de confiança. Então, nós devemos crer, nós devemos ter fé que o Senhor está ali, que o Senhor nos escuta, que o Senhor se relaciona conosco. Então, se Ele é o nosso Pai, se Ele nos vê em secreto, então nós devemos confiar isso, mesmo quando o nosso coração não sentir isso. Porque não é o nosso coração que mede o nosso relacionamento com Deus, é a confiança.
não é algo que está dentro de nós, no sentido que, se eu não senti, então significa que Deus não me ouviu. Não. A gente tem que confiar no Senhor, a gente tem que nos relacionarmos de verdade com Deus, conhecendo quem Ele é. Então, o Pai Nosso, a gente pode dividir a oração modelo que Cristo nos ensinou em duas partes. E que partes são essas? A primeira parte é que Deus ele deve ser glorificado. E a segunda parte é que que nós somos dependentes desse Deus. Então, quando nós abrimos lá em Atos 4, 23 a 31, quando Pedro e João eles são libertados, acho que não sei se era da prisão, a igreja ela deixou muito claro esses dois princípios do Pai Nosso. Acho que no versículo 23 até o 25, a igreja diz: Senhor, tu és soberano. Senhor, tu reinas sobre todas as coisas. E por conta disso, ela diz: concede a teus servos a intrepidez de anunciar a tua palavra. Ao mesmo tempo que a oração glorifica a Deus, exalta o caráter do Senhor e exalta quem o Senhor é, ela também vai revelar a necessidade do seu povo. E a necessidade do povo naquele tempo era que o evangelho fosse pregado, que o evangelho alcançasse outros corações. Então, assim como o Pai Nosso, a gente vai ver isso, como é que esse Pai Nosso se desenrola nessa subdivisão. Assim também foi essa oração em Atos 4, 23 a 31, que vocês, se puderem, leiam depois. Ela vai justamente evidenciar isso. Primeiro, ela evidencia que Deus deve ser glorificado, depois ela evidencia a dependência e a necessidade do povo. Então, falando da parte 1, da glória de Deus, da necessidade não, da requisição da glória de Deus, a oração começa dizendo o quê? Pai nosso que está no céu. Então, significa que nós temos um Pai que não é limitado. Nós temos um Pai que ele não é um ser criado. E isso nos coloca numa situação de humilhação diante do Senhor, sabendo que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso e que Ele também é o nosso Pai, que apesar dele ser um ser infinito, poderosíssimo, onipotente, onipresente, onisciente, ainda assim Ele é Pai Nosso. E quando a oração modelo inicia dizendo que Ele é um Pai nosso, ela nos lembra diretamente da adoção que nós obtivemos em Cristo. Por conta de Cristo, nós fomos feitos filhos, co-herdeiros com Ele, e agora nós podemos chamar o Pai de Pai Nosso. Então, esse Pai Nosso Todo-Poderoso que está nos céus, aquele que é soberano, aquele que é sobre todas as coisas e antes de todas as coisas, Ele é nosso. Ele é Pai, Ele é presente. Olha que verdade profunda e olha quanto conteúdo nós temos só na primeira frase do Pai Nosso. Um Pai presente, todo-poderoso, que nos adotou através de Cristo Jesus. E ele diz logo depois: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Quando a palavra, as escrituras, elas falam sobre nome, elas falam sobre diretamente o caráter da pessoa. Ela está falando diretamente de alguém em específico. Quando diz que o nome de Deus deve ser santificado, isso nos ensina que nós nós mentimos nessa frase quando nós não conhecemos a Deus. Porque se nós entendemos que Deus é santo, então isso deriva de um conhecimento que nós temos do Senhor. Então, quando o Pai Nosso diz santificado seja o teu nome, não é somente dizer que o Senhor é santo. Isso é algo muito mais profundo. Isso fala diretamente também de nós que somos pecadores. E que nós precisamos conhecer esse Deus santo e conhecê-lo profundamente e orar de forma agradável porque nós conhecemos esse Deus. Então, quando o Pai Nosso diz, Pai, santificado seja o teu nome, ela revela uma verdade que nós devemos viver. Lembra, boca, coração e mente devem estar juntos. Então, a gente deve conhecer a Deus, saber que o seu nome é santo e saber quem Ele é. Se nós não conhecemos a Deus, nós não conseguiremos orar. Nós não conseguiremos achegar-se ao Senhor. Vocês percebem como isso é sério? Vocês percebem como isso é grave? Quando nós dizemos, Senhor, santificado seja o teu nome, mas negligenciamos o conhecimento de Deus, mas negligenciamos as verdades do Senhor.
Raíssa está falando no chat que o pastor Arival, ele falou sobre a oração e usou como exemplo a oração de Josafá, em 2 Crônicas 20, nos versículos 6, sobre a aliança que Deus fez com Abraão, soberania dele. Fale mais, Raíssa, pode falar mais. Vocês percebem como é sério quando nós não conhecemos ao Senhor e nós dizemos, Senhor, santificado seja o teu nome. Parece que a frase é muito simples, mas quando nós negligenciamos a busca pelo Senhor, o estudo da palavra, uma vida devocional, nós não estamos colocando em prática o santificado seja o teu nome. Quando nós sequer sabemos quem Deus é, sabemos como Deus faz as coisas, sabemos as verdades do Senhor, nós estamos negligenciando o santificado seja o nome do Senhor. E nós estamos mentindo. E nós estamos somente rezando, nós não estamos orando, nós não estamos fazendo as coisas de forma agradável a Deus. Vocês percebem como é sério? Quando a gente não entende o que a gente está dizendo e a gente só diz porque é costume, porque a gente um dia aprendeu o Pai Nosso, e a gente não entende o que é que significa o Pai Nosso. E quando nós oramos, santificado seja o nome do Senhor, e nós não conhecemos a Deus, a gente volta para aquela oração mecânica que a gente combateu no início, que Cristo combateu. Nós não teremos diferença dos hipócritas que oram somente por pronunciar palavras. Nós precisamos orar e ter consciência do que nós estamos dizendo e fazendo. E o Pai Nosso continua dizendo, Senhor, venha a nós o teu reino. E aí é algo muito sério que está falando da nossa missão evangelística que nós temos no mundo. Pedir que o reino venha é nós assumirmos o nosso ofício de missionários. Quando nós dizemos, seja feita a tua vontade, isso está ligado muito com santificado seja o teu nome. Né? Que já é a próxima parte. Então, Senhor, qual é a tua vontade? É que o evangelho seja pregado, então venha o teu reino. Senhor, qual é a tua vontade? É que nós te conheçamos, então santificado seja o teu nome. Então, se nós conhecemos o Senhor, se nós estudamos a verdade do Senhor, e se essa verdade entra no nosso coração e se torna prática, então nós vamos saber que a vontade do Senhor se sobrepõe à nossa vontade. E quando nós pedimos, venha o teu reino, não é só uma frase de efeito que a gente usa, não é só algo que deve comover o nosso coração, mas é algo que deve entrar na nossa mente, sair pela nossa boca e ser prático na nossa vida. Vocês percebem como é sério quando a gente ora o Pai Nosso? E como pode ser pecaminoso orar o Pai Nosso quando nós não entendemos essas verdades ou quando nós não queremos colocar ela em prática? Então, primeiro, quando orarem ao Senhor, quando nós orarmos ao Senhor, glorifiquemos o nome do Senhor. Como é que glorificamos o nome do Senhor? Conhecendo a Ele, santificado seja o teu nome, Senhor. Fazendo a vontade dEle, seja feita a tua vontade. Pedindo que o reino dEle venha. Venha a nós o teu reino, sabendo que todas essas coisas traz glória para Ele, sabendo que Ele está nos céus, sabendo que Ele, como Raíssa falou aqui, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus excelso, Ele é um Deus que está acima de nós, acima de todos nós, e é um Deus que nos adotou e fez tudo isso para a sua glória. Então, quando você iniciar a oração daqui para frente, lembra disso, lembra de glorificar a Deus, lembra de exaltar o nome do Senhor. Lembra de pedir para que a vontade dele seja feita, para que o reino dele seja constituído, seja feito, seja estabelecido de uma vez por todas nesse mundo. Lembra de conhecer mais ao Senhor. Lembra de buscar mais a Deus. E o segundo aspecto da oração é que a oração ela nos revela a nossa dependência do Senhor. Ela diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois de glorificar a Deus, de conhecer mais a Deus, de pedir que a vontade de Deus seja feita, Cristo nos ensina a depender do Senhor. E o primeiro aspecto da dependência do Senhor que nós devemos ter na nossa vida é no sustento. Então, Cristo está nos ensinando que a oração não é uma ferramenta que a gente solicita luxos a Deus. Mas a oração, ela testa o nosso contentamento. Senhor, dá-nos hoje o pão. Dá-nos o pão de cada dia. Ela ensina, eu acho que é justamente o oposto do que a gente vê hoje. De pessoas que pedem a Deus luxo, riquezas, bonanças, prosperidade, e não está contente com o que Deus o dá hoje.
A oração do Pai Nosso, ela nos ensina a sermos moderados e a confiarmos que Deus é o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando nós dizemos, Senhor, nos dá o pão nosso de cada dia, é saber que nós não temos condições de alcançar ou de comprar o próprio pão, se não for o Senhor que nos conceda essa possibilidade. Isso é confiar no Senhor. É saber que Ele está no controle de tudo, inclusive do pão que está na nossa mesa. E que o pão só está lá porque Ele proveu. Porque Ele me deu condições, porque Ele deu condições a vocês de trabalharem, de comprarem o pão de hoje. Isso é depender do Senhor. Isso é saber que o Senhor é quem nos conduz. Isso é saber que o Senhor é o Deus de provisão. Outra característica está lá no prosseguimento do Pai Nosso, quando ele diz, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, os nossos devedores. Deus, ele nos revela que nós não somente dependemos dele no sustento, mas também nós dependemos dele no relacionamento com os nossos irmãos. Ao nos relacionarmos com os nossos irmãos, nós precisamos depender do Senhor. Em que sentido? Em que sentido isso acontece? Porque o pecado que reside em nós, ele é comparado a uma dívida. E para se pagar uma dívida, se pagava também com o perdão da dívida. O preço, às vezes, era o perdão da dívida. Então, para se pagar a dívida do pecado, é necessário perdão. E nós só encontramos o perdão genuíno quando nós enxergamos o perdão de Cristo que foi derramado por nós de forma eterna, através da cruz, através do sacrifício. Então, se nós somos filhos de Deus e nós compreendemos o valor do perdão de Cristo e como é que esse perdão se manifesta, então eu vou me relacionar com os meus irmãos de maneira mais agradável. Então, perdoar nossos irmãos é seguir o exemplo de Cristo. E como é que as Escrituras nos ensinam a alcançar esse perdão? Tiago 5,16 vai dizer, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que Tiago está nos dizendo aqui é que a oração, é que a confissão, é que o arrependimento, ela alcança a cura. Ela restaura relacionamentos. Então, quando o Pai Nosso diz, perdoa-me, Senhor, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem, ela está nos ensinando que nós devemos não somente seguir a Cristo, no sentido de exercer o mesmo perdão que Ele exerceu em nossas vidas, como está pedindo para que os relacionamentos nas igrejas ou nas comunidades sejam restaurados. E esses relacionamentos, eles só são restaurados se nós temos Cristo como nosso paradigma. Vocês percebem a importância que é orar o Pai Nosso? Entender o Pai Nosso? Vocês percebem a gravidade e a profundidade quando nós não compreendemos o que nós estamos dizendo no Pai Nosso? Quando nós dizemos, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Vocês percebem como essa expressão é profunda nas nossas vidas? Como ela pode ser falsa quando nós cultivamos mágoa e rancor no nosso coração e ainda assim pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados? Vocês já provaram do perdão no relacionamento, em algum relacionamento que vocês tiveram? Pensa aí na mente de vocês, não precisa falar. Mas é tão bom, meus irmãos, é tão bom quando a gente pede perdão ou quando a gente perdoa, quando relacionamentos são restaurados, quando você percebe que a igreja vai caminhar melhor por conta disso. É tão bom, mas é tão danoso quando nós fazemos por onde o perdão não vir, quando nós fazemos por onde o perdão não ser concedido. Isso é tão danoso para a igreja porque mostra que nós não conhecemos o verdadeiro perdão. Que nós não conhecemos aquele que nos perdoou de uma vez por toda. Rosângela falou, é libertador, de fato, Rosângela. É libertador. É um peso que sai dos nossos ombros. O perdão faz bem para uma igreja revitalizada. E alguém que ora o Pai Nosso, alguém que compreende a verdade do Pai Nosso, deve buscar
o perdão, deve buscar a restauração do relacionamento com os irmãos, deve buscar chegar junto. E o texto do Pai Nosso continua dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando Cristo nos diz isso, ele está nos revelando que nós somos dependentes do Senhor para sermos sustentados, para termos relacionamento com os nossos irmãos, mas também para termos comunhão com Ele. Quando ele diz não nos deixes cair em tentação, ele nos leva a compreender ainda mais que pecar é romper nossa comunhão com o Senhor. Então, quando nós oramos para Deus dizendo: Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, ele está dizendo: Senhor, que eu não fique distante de Ti, que eu não fique longe do Senhor, que eu esteja com um relacionamento mais saudável contigo. Veja, tentar não é pecar. Ser tentado não é o pecado em si. Mas quando você cede à tentação, quando você cai na tentação, aí a comunhão foi rompida. Então, todos nós, em nossas vidas, seremos tentados. Mas se nós estivermos próximos do Senhor, nós não cederemos à tentação. Se nós dissemos: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso deriva de um coração que sabe que não tem força para fugir do pecado. Não tem força para não ceder à tentação. Mas quando o Senhor é que nos conduz, quando o Senhor é que nos toma pela mão, Ele não nos deixará cair em tentação. Quando nós estamos próximos do Senhor, quando nós estamos dependentes do Senhor, então nós não cairemos em tentação. Quando muitos se falam que quando nós estamos mais frágeis, é aí que o diabo vai nos tentar. E fala-se muito daquele texto que Cristo estava no deserto, depois de 40 dias de jejum, e o diabo foi lá e tentar. E tentou o Senhor. Então, a gente percebe que em momentos de fragilidade, o diabo vai nos tentar. Mas não nos enganemos. Quando nós estivermos mais próximos ainda do Senhor, o diabo continuará nos tentando. E pode nos tentar com até mais força, para tentar nos tirar da comunhão com o Senhor. A palavra de Deus diz: aquele que está em pé, atente para que não caia. A gente não pode pensar que porque nós estamos vivendo em fervor espiritual, mais próximos de Deus, nós estaremos livres do pecado. Somente o Senhor, Ele não nos deixa cair em tentação. Porque se nós colocarmos o nosso coração como o crivo para isso, nós cairemos em tentação, cairemos no pecado. Eu acredito que esse período de isolamento em que nós vivemos nos deixa cada vez mais sós. Nós temos ainda mais tempos de solidão, de isolamento mesmo. E mais tempo ainda de fragilidade espiritual. Porque se nós não tivermos disciplina, se nós não tivermos comunhão com o Senhor, os dias passam. Eu mesmo não sei que dia é sábado, que dia é domingo, que dia é sexta. Todo dia parece que é um dia só. E isso acaba nos colocando numa situação de vulnerabilidade. Porque nós estamos longe dos nossos irmãos, longe da comunhão da igreja, longe das programações. E isso acaba nos colocando em situações de vulnerabilidade, de fragilidade. Nós estamos mais propensos a ceder à tentação, a ceder ao pecado, a ceder à maldade. Então, nesses momentos de fragilidade, lembremos da vida de oração, lembremos da importância de orarmos o Pai Nosso, não como uma oração mecânica, mas como uma verdade na nossa vida. Dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Livra-me da mão de Satanás. Então, vocês percebem que o Pai Nosso é uma oração muito profunda. Ela nos dá, como vocês falaram antes, a estrutura de como nós devemos orar ao Senhor, de como nós devemos nos achegar ao Senhor. Primeiro, glorificar o nome do Senhor. Depois, mostrar as nossas necessidades a Deus. E lembra, é Pai Nosso. É uma oração coletiva. Faz parte não só da minha vida individual, faz parte da vida da igreja do Senhor. Essa oração não deve ser orada somente de forma particular, deve ser orada de forma coletiva.
Senhor, o pão é nosso, o Pai é nosso, não nos deixa, perdoa as nossas dívidas. Lembra, Cristo está nos ensinando a orar também de forma coletiva. O Pai Nosso é uma oração para ser feita na igreja do Senhor. É uma oração para ser vivida pela igreja do Senhor. Uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja que depende do Senhor, e uma igreja que busca ser revitalizada por sua vida de oração, através da vida de oração. Mas uma oração que compreende o que está dizendo. Uma oração que não é apenas emocional, mas também é racional. Que sabe para quem está falando, o que está falando e qual o resultado dos seus pedidos. Deus diz que nós devemos colocar nossas petições e súplicas diante dele. Ele cuidará de nós. E ele zelará por sua igreja. Mas que nós façamos isso de maneira agradável. Com a disposição de colocar em prática. De depender do Senhor. De exercer o perdão. E de pedir mais comunhão com Deus. Por fim, pessoal, eu ia deixar essa reflexão para vocês. O que é que nós pedimos hoje a Deus? Como nós oramos hoje ao Senhor? Como tem sido a nossa oração a Deus? Quando é que ela, se é que ela existe? Nós temos orado ao Senhor e quando oramos, o que é que nós pedimos? O que é que nós falamos? Robert Law, ele vai dizer que a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Quando nós oramos ao Senhor, nós pedimos para que o reino dele venha, para que a vontade dele seja feita, para que o nome dele seja santificado, para que nós conheçamos mais o Senhor. Nós oramos para um Pai Nosso, para um Deus eterno e soberano, que cuida de nós, que olha por nós, mesmo quando o mundo está um caos e parece desgovernado, a gente sabe que Deus governa todas as coisas. Que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele quem nos dá vida. É com Ele que nós nos relacionamos. Os governantes, as pandemias, os vírus, tudo está nas mãos dele. E Ele usará isso para a sua própria vontade e glória. Quando nós lemos João 17, de 1 a 5, nós aprendemos com o próprio Cristo a orar como convém, sabendo que é somente por Cristo que nós temos acesso ao Pai. Nos versículos de 1 a 5 de João 17, Cristo diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Perceba que Cristo está colocando o Pai Nosso em prática em João 17, 1 a 5. Ele dá glória a Deus e ele pede para que a vontade de Deus seja feita. Perceba como é importante nós compreendermos a necessidade de orarmos ao Senhor. Como isso é vital para a igreja. Para uma igreja que busca a revitalização, para uma igreja que quer ser menos apática, menos fria, e uma igreja que quer ser mais fervorosa diante do Senhor. Então, que nós tenhamos essa verdade no nosso coração. Que nós saibamos orar ao Senhor de maneira agradável. Saibamos o que é que significa a oração e como ela é importante em nossas vidas. Amém?